noite, Deus abençoe vocês. Como é que estão todos em casa aí na bênção, debaixo da graça do Senhor Jesus? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos estar orando neste momento, vamos estar dando início ao nosso culto na live, né? Creio que você vai ser muito abençoado nessa noite, com louvor, adoração, com a palavra. Deus tem muito para falar em nossos corações. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida neste momento, trazendo paz sobre o teu coração, sobre a tua família. Dá tempo aí de você ligar para alguém, convidar alguém para estar junto conosco, ouvindo aí este culto na live, né? Vamos estar adorando, glorificando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, Pai, por estar, Deus, na tua presença nessa noite. Queremos te adorar e glorificar a ti, Senhor, em todo tempo. Porque, Senhor, tu és o Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nos abençoa poderosamente. Abençoa, Deus, os teus filhos que conosco estão, Senhor. Todos que estão ligados, Senhor, neste culto online. Pai, que tu venha, Deus, abençoar poderosamente. Cada louvor que vai ser ministrado nessa noite, Senhor, tu possa derramar da tua bênção, aceita a nossa adoração, nosso louvor, que a tua graça, Senhor, continue sendo derramada. Pai, visita cada vida nessa noite, Deus, traz a cura, traz a restauração. Deus, move, Senhor, os céus e a terra, Senhor, pelo amor dos teus filhos, ó Pai. Estende, Senhor, tuas mãos poderosas. Colocamos diante de ti esta nação, colocamos diante de ti os governos deste país, ó Pai. Colocamos diante de ti as vidas que estão enfermas, Senhor. Que tu venha visitar, tu venha restaurar, dar saúde, dar força. Deus, tu venha neste momento visitar corações, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor. Que o bálsamo do teu Espírito Santo seja, Senhor, manifestado sobre cada vida. Pai, nos abençoa, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Cremos, ó Pai, no poder do teu nome, no poder da tua palavra, que logo, Senhor, estaremos juntos, unidos na tua casa, para glorificar o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus. Todo ataque, Deus, de Satanás, todo ataque do inimigo, Senhor, meu Deus, venha ser colocado por terra em nome de Jesus. Deus, age, Senhor, sobre as vidas nesse momento. Nós vemos, Senhor, tanta deficiência em tantos lados, ó Pai. Deficiência no lado financeiro, na saúde, Senhor, no emocional, Senhor Jesus. Meu Deus, que tu venha tratar e cuidar, Senhor. Que o inimigo não venha encontrar brecha, Senhor, para agir, Senhor. Trazendo, Senhor, problemas, dificuldades, trazendo, Senhor, desgraça na vida de muitas pessoas. Pai, Senhor, em nome de Jesus, todo mal, Senhor, seja colocado por terra, seja destruído pelo poder do teu santo nome, ó amado Senhor Jesus. Pai, nos abençoa, nós te adoramos e queremos te glorificar nessa noite, ó Pai, porque Deus, toda honra, toda glória pertence a ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor, né? Aqui com o Tiago, com o Felipe. Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Continuar louvando a Ele. O Senhor é maravilhoso em graça. Ele é quem traz paz ao caos dos homens. Ele que traz paz à tua vida, à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e sangue me salvou, dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu. Ele venceu. Oh. Ele venceu e também vamos vencer em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre a cruz os nossos pecados, Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa o Rei da Glória entrar no seu lar nesse momento. Deixa o Rei da Glória entrar nesse local que você está vendo essa live. Que o Rei da Glória possa entrar no teu coração agora. Que o Rei da Glória possa entrar e tirar todo medo, tirar toda aflição e angústia. Que Ele possa tirar toda desconfiança. Que todo espírito de medo saia da tua casa. Que seja desalojado do teu coração agora, em nome de Jesus. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Para que entre o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus.
da tua vida, Rei do teu coração. Reina, Senhor, reina sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Só tu és santo, Senhor, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga aí na sua casa, diga. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como o Senhor em nossa vida, Deus. O Senhor que tem nos acompanhado dia e noite. O Senhor que contempla a vida dos teus servos. O Senhor contempla o nosso caminhar, o nosso pensar, Senhor, o nosso falar, o nosso agir. O Senhor que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Se temos ofendido, se temos entristecido o Teu Santo Espírito, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos coloca de pé, Senhor. Nos coloca de pé. Que nesse tempo, Senhor Deus, de tantas batalhas, que o Senhor possa nos colocar de pé para pregar o Evangelho, Senhor. Que nós não permaneçamos, Senhor Deus, prostrados. Que o Senhor nos coloque de pé, Deus. Fortalece os teus servos, fortalece a tua igreja, o teu povo. Reanima, Senhor. Fortalece, Deus. Todavia, Senhor Deus, nós nos alegraremos em Ti. Exaltaremos a Ti, Senhor, o Deus da nossa salvação. O nosso Deus não vai deixar essa luta nos matar. Creia nisso. Ele não vai deixar. Nós temos um Deus poderoso que nos livra. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, no Deus da tua salvação, no Deus que tem te sustentado em meio ao caos dos homens. Ele cuida de você, Ele cuida de você. Ele não se agrada da morte do ímpio, imagina de um filho. Ele não deixa essa luta te matar, não. Creia no Senhor, no teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós estamos exaltando aqui essa noite, nesse momento. Creia nele. É hora de crer no Deus da tua salvação. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Te exaltamos. Amém. Aleluia. Amém. Queria chamar o pastor. Nós vamos ter uma palavra abençoada para a tua vida nesse momento. Creio que o Senhor vai falar contigo, vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Boa noite, Deus abençoe. Nós vamos começar da sequência, mais um momento aí de ministração também da palavra. E eu gostaria de caminhar agora nessa noite com os irmãos aqui. Hoje, quinta-feira, nós estamos aí mais uma semana, a primeira semana aí do mês de maio, quinto mês do ano. E quem esperava que no início aí do ano nós íamos estar vivendo essa realidade, Mas, amém, vamos em frente, vamos superando cada barreira,
vamos superando cada uma dessas demandas, cada um desses desafios. E eu gostaria de estar lendo um texto com os irmãos, Hebreus, capítulo 12, o versículo 28 e o versículo 29. Livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, alguns acham que não foi ele, mas eu creio, o livro de Hebreus tem toda a possibilidade de ter sido o apóstolo Paulo. Ministrando aos hebreus, ele traz algumas orientações, alguma palavra, direção para a igreja, assim maravilhosa. E Hebreus 12, eu quero ler o versículo 28 e 29, diz assim: por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo que consome. Numa outra tradução diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas, deixa eu ler aqui. Quero ler mais uma vez para você. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos ministrando, eu creio que já há alguns meses, para dizer a verdade, sobre a recuperação da autoridade profética da igreja, sobre realmente caminhar de acordo com a vontade de Deus, um avivamento de integridade, de santidade, de temor e de tremor do Senhor. E eu creio que esse texto vai nos levar da mesma maneira a esse processo. Eu quero deixar uma pergunta, ou melhor, um questionamento, para mexer com o nosso coração, com a nossa mente. Povo de Deus ou Deus do povo? Nós somos o povo de Deus ou Deus é o Deus do nosso povo? Quando eu falo sobre isso, que nós somos povo de Deus, eu me refiro a nós nos colocarmos, vamos dizer assim, no nosso lugar. Muita gente chega a dizer, porque o meu Deus, e eu sei que até é uma frase, vamos dizer assim, é uma frase de efeito, porque é impossível Deus ser de alguém. Porque o meu Deus, e aí temos músicas, temos reflexões, mas na realidade, nós somos o povo de Deus. E nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Essa é a verdade. E às vezes essa sensação e esse sentimento de posse que nós temos de Deus, nós temos Deus, dizem até para aí, Deus é brasileiro, Alguém fala uma coisa querendo dizer, Deus é nosso aqui. Deus está aqui do nosso lado, na realidade é uma linha de raciocínio muito perigosa, porque nós acabamos colocando Deus ao nosso serviço. E por mais que às vezes essa seja uma abordagem, vamos dizer assim, profética, mas ela não é, profética não, poética, ela não é a verdade. Deus não está ao nosso serviço, nós que estamos a serviço de Deus, nós somos servos dele. Quem aceitou Jesus, teve que aceitá-lo como Senhor e Salvador. É impossível a caminhada com Jesus, sendo ele só ou somente Salvador. Ele é Senhor. Tanto que ele diz, para ser meu discípulo, tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então a vida do discípulo, de quem anda com Jesus, é uma vida de renúncia. É uma vida onde nós temos que, como já falei várias vezes aqui, eu decido não agradar a mim mesmo para agradar a Deus. Talvez esse seja o grande problema do cristianismo que vivemos hoje. Nesse negócio de pós-modernismo e uma série de abordagens completamente equivocadas. E o grande conflito hoje da igreja é, eu agrado a Deus ou eu agrado a mim mesmo?
o conceito, pastor Samuel, dos desigrejados. São desigrejados porque, não, a igreja tem seus defeitos, é isso, aquilo, não me agrada, não gosto disso, não gosto daquilo, eu acho que não tem que ser assim, eu acho que não tem que ser dessa forma. Então a pessoa procura agradar a si mesma. Eu tenho que me sentir confortável, eu tenho que me sentir bem. E alguém disse, se você se sente bem, fique. Se não se sente bem, vá embora. Essa é a tese de hoje. Agora, é lógico que isso tem um certo percentual. Mas a verdade é que a caminhada com Jesus é uma caminhada onde você fazer o que quer e você agradar você mesmo, não está nem em último lugar, não está em lugar nenhum. Essa é a grande verdade. É lógico que dentro da nossa caminhada racional, talvez fazendo parte de uma igreja local, de um grupo, exista uma certa margem de ajuste ou de reajuste. Porque o homem, infelizmente, muitas vezes, extrapola, passa dos limites, desequilibra, fala heresia, sei lá, um monte de coisas que nos levam a poder ter um parâmetro da palavra de Deus. Mas a verdade é que não existe na caminhada com Jesus esse vale encantado do sucesso absoluto e o tempo todo. Na verdade, é desafio. A caminhada com o Senhor é como Salmo 23. O Senhor é meu pastor, me conduz a águas tranquilas, mas também me conduz pelo vale da sombra da morte. A nossa caminhada com Deus é assim, né? É uma realidade onde nós enfrentamos todo tipo de demanda. É impossível viver somente para fazer o que quer e fazendo o tempo todo aquilo que é somente a sua vontade. Você tem que fazer a escolha racional de eu agrado a Deus e eu me desagrado. Eu acho interessante, hoje li mais uma vez, né, a biografia de John Wesley. Uma família de mais de 15 irmãos. E a mãe de John Wesley, ela tem uma participação imensa dentro do processo de formação até ministerial dos seus filhos. Onde ela diz assim, uma das coisas que uma criança precisa, e quando eu lia, lembrava, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha esquecido dessa parte, que é a verdade. Uma criança precisa ser dobrada na sua vontade. O grande problema hoje da criação é de que a vontade das pessoas, ela é soberana e absoluta. Em algum momento, né, eu digo, algum demônio conseguiu colocar na mente dos pais e na mente da sociedade que a vontade de qualquer ser humano tem que ser soberana e absoluta. Quando na realidade é o maior absurdo e a maior bobagem que alguém pode falar. Porque tem dia que não dá vontade de trabalhar. Fala isso para o seu patrão. Hoje não me deu vontade de trabalhar. No dia que tem a conta para pagar, você diz assim, hoje eu não quero pagar mais essa conta. E você vai ver como teu mundo desaba. Então a vontade da pessoa, a vontade do ser humano, ela não é para prevalecer. Na realidade, aí ela começa a descrever que a criança precisa ser dobrada na sua vontade. Ela não pode prevalecer pela vontade própria dela. Para que depois ela comece a ser treinada, ensinada, discipulada e ela passe a amadurecer. E é uma grande verdade. Só abrindo um parênteses aqui nessa ministração. Qualquer pessoa que não teve a sua vontade pessoal dobrada, ele nunca cresce, ela nunca cresce, nunca amadurece. Você encontra uma pessoa imatura, aos 40, aos 50 anos, é por conta de que lá na mais tenra idade, a sua vontade não foi dobrada. Ela cresceu achando que o mundo existe para ser serviçal dela. Porque vontade é o que todo mundo tem. E aí então, a vontade precisa ser dobrada. Para andar com Jesus também, não é, pastor? É dessa forma também, não é, Ana? A sua vontade tem que ser dobrada. Pastor, isso é meio herético. É nada. Jesus lá no jardim, eu ia falar no jardim do Éden, no Getsemane, o problema da vontade foi arrebentado no jardim do Éden. Mas no Getsemane, o que o Senhor Jesus diz? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Arrebentou. Você que está em casa, arrebentou. Que te arrebente, irmão. Que a palavra seja como uma marreta para arrebentar a pedra que está no nosso coração.
Quando a nossa vontade prevalece, nós temos uma série de tragédias. Nós temos uma série de fracassos. Não pode prevalecer a nossa vontade. Isso é real. Eu comecei a falar isso a respeito de um processo. Nós somos o povo de Deus. E Deus não é o Deus do povo. E esse texto diz assim: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E aí então eu quero falar a respeito do temor e do tremor de Deus. O que significa ter temor e tremor de Deus. É interessante que o versículo 27 diz assim, 28, desculpe, que nós devemos adorar a Deus de forma que Ele seja agradável. Então devemos adorar a Deus de maneira que Ele aprove, que seja agradável para Ele e não para nós. E nós temos essa dificuldade hoje. Muita gente quer adorar a Deus do jeito que Ele agrada, do jeito que ela acha que tem que ser. Não, eu acredito assim, eu penso dessa forma, eu fui ensinado dessa maneira. E o texto diz, você tem que saber o que agrada a Deus. A maneira que agrada a Deus é a maneira que você tem que fazer, independente do fato de você concordar ou discordar. Porque senão nós fazemos um monte de bobagens. Moisés ia fazendo uma bobagem, aproximando-se da sarça ardente, e o que Deus fala? Grita do meio da sarça, Moisés, não se aproxime, tira a sandália do teu pé, porque você está pisando em terra santa. Estava desagradando a Deus. E Deus diz, você não se aproxima de mim de qualquer jeito, do jeito que você acha que tem que ser, de qualquer maneira. Para se aproximar de Deus, você tem que agradar a Deus. E aí nós entramos num grande problema, num desafio, que é o espírito de religiosidade que existe hoje, inclusive dentro da igreja evangélica. E eu gostaria de mostrar para você 1 Samuel capítulo 6. Eu quero caminhar em 1 Samuel capítulo 6, capítulo 7. O capítulo 5 também tem uma parte do que nós vamos estar falando para você. O texto o primeiro livro, né, de Samuel, no capítulo 6, e eu vou andar do primeiro livro de Samuel até o segundo hoje. Nós vamos fazer uma caminhada boa aqui nessa noite a respeito disso. Capítulo 6 começa da seguinte maneira, deixa eu ler para você. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores dos filisteus para dizer-lhes, o que nós faremos com a arca do Senhor? Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. E eles responderam, se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo que o poder divino vos atinge. Então perguntaram, que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filhos dos filisteus, porque a praga é uma e é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Façam também imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Por que endureceríeis o coração, como fizeram os egípcios a Faraó, depois do castigo divino, e não deixaram ir o povo que por fim se foi? Agora, pois, façam uma carroça nova, tomem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foram posto jugo, amarrai-as à carroça e separai os bezerros delas, e deixai-os no curral. Tomem a arca do Senhor, coloquem em cima da carroça, coloquem também o cofre ao seu lado com as joias de ouro que deveis oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim deixai-a ir. E observem se elas vão subir na direção do seu território. A Bet-Semes, foi ele quem nos enviou este grande castigo. Mas se não saberemos que não foi a sua mão por causa do que nos feriu, e isso nos sucedeu por acaso. Então a arca do Senhor é devolvida, as vacas vão caminhando. Deixa eu ler aqui. As vacas foram caminhando em direção a Bet-Semes, o versículo 12,
E seguiram a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os chefes dos filisteus foram seguindo até o território de Bet-Semes, que já era a área dos israelitas. Quando os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale, se alegraram quando viram a arca. E ao chegar ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça, ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor, e também o cofre com as joias de ouro que estavam junto a ela, e a puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gade, outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué em Bet-Semes. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu porque o Senhor os havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor? Esse Deus santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós. Os homens de Kiriat-Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. E a arca do Senhor ficou muito tempo em Kiriat-Jearim, o tempo de 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. Meu Deus. Eu confesso para os irmãos que eu nunca vi um capítulo com tantos absurdos. A princípio parece, que coisa interessante, me parece que tem aqui alguma manifestação boa. Mas, irmão, não tem como fazer a coisa certa fazendo a coisa errada. Eu quero falar uma coisa para você. O temor de Deus vai estabelecer todos os nossos passos. Sem temor de Deus, nós só fazemos bobagens. Esse povo aqui, você vê que nós estamos falando de um período de 20 anos. O que acontece ainda no capítulo 4 e no capítulo 5 de 1 Samuel? O povo de Israel está lutando contra os filisteus. E eles resolvem levar a arca do Senhor como amuleto. Eles não queriam ter compromisso com Deus. Eles não queriam andar de acordo. A conduta deles não era uma conduta de acordo com o que agradava a Deus. Lembra de Hebreus 12, 28. Agradar a Deus, servir a Deus de forma que o agrade. Esse é o grande problema. Nós começarmos a andar de uma maneira que agrada a nós, mas que não agrada a Deus. E a gente achar que porque nós estamos bem, porque achamos que está certo, Deus está autenticando. Ninguém brinca com Deus. Ninguém consegue fazer as coisas enganando Deus. Ninguém consegue ditar para Deus como é. Porque nós somos o barro e Ele é o oleiro. Não podemos esquecer disso. Todos os filisteus e todos os povos pagãos que estavam ao redor de Israel, eles tinham um Deus. E eles diziam: o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, porque o nosso Deus. E quando eles pegam a arca nessa guerra, matam 30 mil israelitas, morrem. Eli morre quando ele sabe que a arca foi tomada. Eles pegam a arca e colocam a arca no templo de Dagon, que era o Deus dos filisteus. Como se fosse possível eles colocarem Deus aonde eles quisessem. E hoje continua a mesma coisa. Você não pode fazer com Deus o que você quer. Você não pode pôr Deus aonde você quer. Você não pode fazer as coisas e depois pedir para Deus ir com você. É o contrário. Você que tem que estar onde Deus está. E nós temos essa bobagem,
essa loucura hoje acontecendo. Nós queremos que Deus venha atrás, que Deus seja nosso servo, que Deus seja o Deus do povo. E não é assim. Nós somos o povo de Deus, e não ao contrário. Esse sentimento de posse é um sentimento totalmente desequilibrado. Os pagãos têm deuses. Nós não temos Deus. Nós somos possessão exclusiva dele. Ele que nos tem. Eu sei que em determinado momento nós falamos, eu tenho um Deus, no contexto de falar de relacionamento. Mas você não pode nunca perder essa referência, de que ele é o Senhor, ele que nós somos os servos. Israel está vivendo um momento, e eu comecei a ver alguns absurdos. Os filisteus têm uma praga de ratos e tem uma praga de tumores. E aí então eles começam a consultar alguém que é mais desequilibrado, que é mais estúpido que todo mundo. Isso é um grande problema de buscar conselho fora da direção do Senhor, da sabedoria do Senhor. Consultam os sacerdotes de Dagon. Como nós fazemos para agradar o Deus de Israel? Porque está claro que nós desobedecemos e que nós ofendemos ao Deus de Israel. E alguém tem uma ideia em cima da sua experiência. A nossa experiência jamais é autenticada pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já diz como que é para ser as coisas. Não é experiência, não é o que eu creio, não é como eu acho que deve ser, não é o que eu acho que é confortável para mim, é o que a Bíblia diz. E aí então, o sacerdote lá, um doido lá diz, faça um carro novo. E coloca a arca do Senhor. E coloca 2 vacas para puxar. E aí também faz assim, para dizer que a gente quer se livrar da culpa, não tem arrependimento. Não é mudança de conduta. Não é alteração de caminhada. É só para se livrar do problema. Isso também é uma das outras, dos outros indicadores que não aconteceu uma mudança genuína e verdadeira. Porque arrependimento é mudança de direção. Agora, quer só se livrar da culpa, do remorso, quer só se livrar do problema, isso não é caminhada com Deus genuína e verdadeira. Aí olha só o absurdo. Faz uns ratos de ouro. E, bom, rato a gente já vê a imagem. Mas faz uns tumores de ouro, iguais ao que a gente tem. Eu fico pensando na aparência dessa desgraça, José. O que é fazer um tumor de ouro? Fazer uma imagem de um tumor. Tumor nunca é bonito, né? Uma coisa horrível. Só é bom se livrar quando tem. Aleluia. E aí pegam esse rato de ouro, esse tumor de ouro, e colocam junto com a arca do Senhor. Olha o absurdo. Irmão, eu quero falar uma coisa para você como cristão. O que é absurdo para Deus tem que ser absurdo para você. O que incomoda a Deus tem que incomodar você, pá, na hora assim, ó. Quando eu li isso aqui, pastor Samuel, então colocaram a arca do Senhor, que simbolizava a presença explícita do Senhor, que lá no livro de Êxodo, você vai encontrar, ficava dentro do tabernáculo, num lugar santíssimo, que o sacerdote entrava uma única vez ao ano, o sumo sacerdote, e o texto ainda diz assim, se você entrar de uma maneira ilegítima, você pode morrer. E agora estão colocando imagem de rato e imagem de tumor junto com a arca do Senhor. Isso não pode dar certo. Mas isso tem que ser uma coisa que quando faz assim, ó, pá, bate na hora no seu peito e já arde e você diz, espera aí. A minha oração com a igreja do Senhor Jesus é que essas coisas explodam na sua cara na hora. Que não precisa pensar, que não precisa mastigar. Tem que ser agora, parou, que absurdo. Porque foi um absurdo. E eles fazem esse processo deles e enviam aquilo para ver se eles se livram da culpa. E você pode ver que o pessoal de Bet-Semes também se livra da culpa e manda para Kiriat Jearim. Não quer pegar na mão. Olha as expressões que eles têm.
A quem enviaremos a arca do Senhor para que ela se afaste de nós? A religião pura e verdadeira é aquela que nós queremos nos aproximar do Senhor. Mas aquela que é a falsa, ela faz com que a gente queira se afastar de Deus, se distanciar. O texto fala que aí vem esse carro, quando vem é uma carroça, né? Essa carroça chega e o povo lá de Kiriat Jearim, o povo lá de Bet-Semes, vê a arca, ficam alegres. Mas eles não sabem o que fazer, eles não têm modos. Eles não sabem como fazer alguma coisa agradável para Deus. Que tragédia! O povo de Deus não sabe como agradar a Deus, porque não conhece mais a palavra. Isso é loucura. Não sabe o que é reverência. Tenta explicar hoje o que é reverência. Tenta explicar hoje o que é temor de Deus. Você só escuta, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E nada tem nada a ver, não sobra nada. E as pessoas ficam tão perdidas, que eles pegam, tem um levita lá, e que bom que não fala o nome dele. Porque também é outro que faz um absurdo. Irmão, irmã, presta atenção. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai fazer absurdos. Você vai fazer bobagens. O levita pega aquela madeira, arruma uma pedra, sacrificam os bois, as vacas, que os filisteus doaram, e sacrificam oferecendo ao Senhor, e colocam a arca em cima da pedra. Aqui nós temos todos os absurdos possíveis, de acordo com o Levítico, Número e Deuteronômio. Primeiro, eu fui fazer a pesquisa. Tem um texto claro, em Êxodo 6:7, que diz: jamais você vai pegar nada do estrangeiro para sacrificar e para oferecer para Deus. Tem que ser seu. O Davi diz isso: eu não vou oferecer a Deus coisa que não me custe nada. Eles pegam a vaca que os filisteus mandaram e oferecem para Deus. E aí você vai encontrar em Levítico, para aquele povo, como que você deve oferecer um animal para Deus. Primeiro você põe ele na quarentena. Você tem que olhar para ver se ele não tem nenhum defeito. Você tem que oferecer um bicho que é primogênito. O primeiro a sair da margem. Não era pegar qualquer bicho. Você tem que escolher no rebanho. Você tem que saber a história. Você tem que saber quem é aquele animal, de onde ele veio. E aí você pega ele e você oferece como sacrifício. Você nunca pega na porta o sacrifício. E eles sacrificam para Deus uma vaca que veio dos filisteus. É o absurdo. A arca do Senhor era para ser levada e para ficar dentro do tabernáculo. Eles põem em cima de uma pedra. E eles acham que estão agradando a Deus. É uma tragédia. É uma tragédia a gente que acha que está agradando a Deus, mas está desagradando. E a curiosidade, o temor era tão baixo, tão vazia a vida espiritual deles, que o texto diz que tem 70 homens de Bet-Semes que querem olhar lá dentro da arca. Curiosidade. Dentro da arca, você tem as tábuas da lei, você tinha a vara de Arão que floresceu, e você tinha um jarro, um recipiente com um maná. Era isso que tinha dentro. E eles querem ver, e eles olham lá dentro, porque o olho deles pode ver, 70 homens morreram. Irmão, ignorância traz a desgraça. Eles deviam saber que aquilo era vetado para eles. Mas, agora nós estamos, às vezes a gente pensa assim, agora eu estou no meu território. Deus não tem nada a ver aqui. Deus é o Senhor de toda a terra, irmãos. Deus é o Deus dos vivos e dos mortos. Tem gente, todo mundo é doido para ter um espaço particular, onde pensa assim, agora aqui as coisas que Deus fala, aqui quem manda sou eu. E eles pensaram, nós somos homens de Bet-Semes, a arca veio para nós, eu vou olhar aí dentro. E importa que exista alguma direção, que não é para mexer, que não é para tocar, que não é para olhar, olharam e pagar o preço. A gente tem que tomar esse cuidado, meus irmãos.
que será que a gente está olhando? O que será que a gente está querendo ver de revelação? Que a palavra de Deus diz, não compete a você as revelações. O que compete a você é ser testemunha da cruz de Cristo. Irmãos, vivemos mais, todo mundo quer revelação, revelamento. Mas ser testemunha do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário está meio fora de moda. Diz as estatísticas que 5% dos cristãos praticam evangelismo pessoal. 5%. Os outros 95% talvez estão nos revelamentos. E a Bíblia diz que nós somos testemunhas do Senhor. Todo mundo quer olhar para dentro da arca, mas não quer olhar para o mundo. E o que o Senhor Jesus disse? Olha os campos que estão brancos para a ceifa e roga ao Senhor da seara que envie semeadores para colher, aqueles para colher, os ceifadores são poucos. Essa é a verdade que nós estamos vivendo. Eu falei que nós somos o povo de Deus. Em Êxodo 6, versículo 7 diz assim: eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Aí 2 Coríntios 6, 18 vem a confirmação. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas. Olha só que bênção maravilhosa. Os filisteus tentam fazer Deus mais um Deus. E, infelizmente, os israelitas não sabem o Deus que é o Deus deles. Eles não sabem mais o que eles são. 1 Samuel capítulo 6, o que se vê é a religiosidade equivocada. Todas as explicações, todas as ações e reações deles são reações absurdas. A preocupação dos filisteus é interessante. Eles têm uma preocupação com a praga externa e com a praga interna. Eles querem ficar livres. Eles devolvem a arca, mas não tem conversão. Não tem mudança de conduta. Não tem reconhecimento de Deus como Senhor. Essa é a proposta espiritual equivocada. Religiosidade é isso. Vitrine, mas sem vida, sem mudança, sem prática, sem conduta. Manter uma vitrine é fácil, porque é só alguns momentos. Mas vida real são 24 horas. Esse é o grande desafio. Deixa eu ler para você aqui. Passam-se 20 anos. Que loucura. Interessante. Que passam-se 20 anos até que alguma coisa aconteça. Quero mostrar para vocês. Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estranhos, os astarotes, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os balins, os astarotes, e cultuaram somente o Senhor. Mas aí, o capítulo 8, 9, 10, 11, 12 do primeiro livro de Samuel é cheio das experiências das mais contraditórias possíveis. E aí então, eles pedem um rei, tem um rei Saul, e quando vai se colocar em ordem a arca do Senhor, irmãos, a arca do Senhor significava a presença explícita do Senhor. Deus está no meio do seu povo. Isso que significava a arca do Senhor. Passam-se 20 anos. E aí nós vamos chegar em 2 Samuel capítulo 6. Veja que nós começamos em 1 Samuel capítulo 6. No salto até 2 Samuel, nós temos aí mais de 20 anos. Se você puder abrir a sua Bíblia aí.
2 Samuel capítulo 6. 20 anos após. Davi é rei. Irmãos, as pessoas conseguem alguns sucessos na vida. Conseguem algumas vitórias. Mas nós sabemos que a maior vitória está realmente na presença de Deus. Sem a presença de Deus, essa continuidade não vai acontecer e vai cair. Davi agora é rei, está consolidado. E eu fiquei pensando muitas vezes, pastor Samuel, o fato de que nós temos um período onde nós tínhamos homem do calibre de Samuel, sacerdote, juiz, profeta, levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Depois nós temos Davi como rei de Israel. Mas, como no quesito vida espiritual, profundidade, a coisa ainda estava devendo muito. Como, apesar de alguns sucessos, como era raro, como era fraca essa comunhão e esse entendimento das coisas de Deus. É algo que nós precisamos ter alergia. Eu vou ler para você o capítulo 6 de 2 Samuel. Eu li o primeiro livro, agora vou para o segundo livro. Mais de 20 anos de um para o outro. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel num total de 30 mil. Puxa vida, hein? Os melhores homens de Israel contavam de 30 mil homens. Que beleza. Tem gente boa, adoidado. 30 mil melhores. Depois partiu de Balaá de Judá com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Ainda sabiam disso. Olha o versículo 3, o absurdo. Irmão, às vezes é difícil de se livrar de um absurdo. Cuidado. Puseram a arca de Deus em um carro novo. 20 anos depois, pastor, estão fazendo a mesma bobagem. Porque alguém deve ter uma memória residual. Como é que foi a última vez que a arca... a arca veio num carro novo. Foi o filisteu que fez isso, meu irmão. Não foi ninguém de Deus. Estão copiando. Por isso que copiar sempre é tragédia. Vai buscar. Não vai pela experiência do outro. Vai buscar para ter a sua experiência. Aí então, colocam a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. E aí Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Eles foram levando com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô caminhava adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, saltério, tamboril, pandeiro, todo tipo de instrumento. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então colocaram o boi, era vaca primeiro, alguém disse, era 2 bois, 2 vacas, não lembro direito o sexo do bicho, mas colocaram 2 bois para puxar o carro novo onde a arca do Senhor estava em cima. O que eles tinham na mente deles, eu fiquei pensando, o que eles tinham na mente deles, qual que era a lembrança? Eu lembrei de um louvor muito antigo, diz assim, lembra das promessas que um dia você fez. Lembra das promessas de Deus. Não lembra das imagens que você tem na mente, porque talvez as lembranças que você tem na mente não tem nada a ver com promessa de Deus, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Tem a ver com a tua história. Ah, mas eu me lembro como se fosse hoje. Nossa, essa conversa sempre é uma bobagem. É para lembrar de uma mágoa, para lembrar de uma situação. O que nos liberta, irmãos, nos libera, nos coloca em frente, é a palavra de Deus e as promessas de Deus. E não as nossas lembranças. Não é? Alguém, depois de 20 anos, lembrou
como é que foi que a arca chegou? Chegou num carro novo. É assim que deve fazer? O rei deve ter providenciado o melhor boi que tinha. Davi está lá para bancar tudo. Nem sempre ter todos os recursos. Escuta agora o que eu vou falar para você. Só porque você tem todos os recursos, não significa que você pode agradar a Deus sem os parâmetros que Deus estabeleceu. Essa é a grande verdade. Por isso que com recursos ou sem recursos, nós podemos agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. E aí vai Uzá e Aiô, os dois foram consagrados para tomar conta da arca. E quando o bicho dá uma tropeçada que balança, ele vai lá e põe a mão para salvar a arca. Sabe o que o texto diz? Que ele morre na hora. Porque Deus tinha dito que ninguém pode tocar. O sacerdote aspergia o sangue do sacrifício em cima da arca da aliança, uma única vez no ano. E aí então talvez alguém ia dizer assim, não tem nada a ver, eu vou só dar uma segurada aqui. Eu acho que é exagero falar que não pode tocar. Foi a mesma coisa lá no Jardim do Éden, né? Foi o que o diabo falou para Eva. Deus disse que não pode comer e nem tocar, né? Não é bem assim. Fazendo a Deus mentiroso. No dia que você comer, você vai ficar melhor do que você está agora. E ela vai lá, não tem nada a ver, eu vou desobedecer a Deus porque não vai pegar nada. Como dizer, não pega nada. Pegou. Ó a desgraça. O texto continua. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, coisa e tal. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Continua. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompeu em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve temor do Senhor e disse. Aí agora começa, né? Terminou como tinha que ter começado. Como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas o deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou ainda 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então informaram a Davi. Por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem. Davi então foi com alegria fazer subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Amém. Nesse momento, nós vamos encontrar depois em 1ª e 2ª Crônicas, quando Davi diz assim, como que eu posso levar a arca do Senhor para minha casa se ela já causou a destruição? Aí eu fiquei assim pasmo. Aí foram consultar o sacerdote e os levitas. Agora apareceu gente que sabe. Aí o texto diz que eles foram consultar. Consultar o quê? A lei. Consultar o que estava escrito. Aí eles voltam. Olha, está escrito lá no livro de Levítico, que para levar a arca do Senhor, tem que colocar a vara dos lados, porque ela já tem uma argola de cada lado, e você põe a vara e você carrega nas costas. E só levita que pode carregar a arca do Senhor. E não pode tocar na arca. Agora nós já sabemos como é que faz. Agora, depois do prejuízo, eu fiquei pensando, onde é que estavam esses levitas que não chegaram antes? Que já não sabiam o que tinha que saber. Irmão, quando alguém não sabe o que tinha que saber, ele está no erro. Ele fracassou. Ele está errado. O médico vai fazer um atendimento, o médico vai fazer uma cirurgia, ele já sabe o que ele tem que fazer. Porque ele já tem que saber o que ele tem que fazer.
Um motorista, ou um piloto de avião, seja qual for o profissional, quando ele vai desenvolver a sua profissão, ele já tem que saber o que ele tem que saber. Se ele for querer correr atrás do que ele tem que fazer na hora de executar com a sua responsabilidade, ele está em falta. Meu irmão, como nós vamos andar com Deus? Dizemos que somos cristãos, que caminhamos com o Senhor, que somos discípulos do Senhor, se não sabemos como andar com o Senhor? Como pode uma coisa dessa? Como pode o povo de Deus não saber como agradar o Senhor? Mas sabe como agradar a si mesmo? Sabe como fazer um grande evento? Sabe como fazer as coisas? É que eu gosto desse tipo de louvor. Você já perguntou para Deus se Deus está aceitando? É que eu gosto de fazer dessa forma. Você já perguntou para Deus se é dessa forma que Deus quer? Nós vemos um cristianismo onde é privatizado, narcisista, onde nós agradamos a nós mesmos, onde nós andamos do jeito que nos agrada, fazemos como nós queremos. Preferimos agradar a nós mesmos do que agradar a Deus. Que foi o que aconteceu com esse povo. Nós temos a arca, vamos celebrar, nós temos sucessos, nós temos conquistas. Mas uma grande verdade é que quanto mais você aproxima de Deus, mais cortado você sai. A palavra se manifesta como uma espada. Como espada alguma de 2 gumes. E você quer ser cortado, se aproxima da espada. Se você está distante, a espada está aqui. Mas quando você chega perto, aí ela tem um alcance. Quando está perto, ela pode te lastimar. E o que a Bíblia diz? Que essa espada, que é a palavra que sai da boca de Deus, ela corta. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Nossa. Quanto mais eu me aproximo verdadeiramente de Deus, mais eu sangro, mais eu sou cortado. Mas eu sou atingido profundamente. E quanto mais profundamente eu sou atingido, mais eu mudo. Mais eu altero a minha vida. Eu acredito, irmãos, que esse é o grande desafio do cristianismo. Muita gente vive um cristianismo da distância. É aquele povo que está na antessala lá do dentista e fica mandando passar o outro na frente que depois ele vai, tentando evitar o momento do seu tratamento. Porque aí depois fica ruim, né? Vai ser tratar, manda o outro, pode mandar as senhoras na minha frente. Essa é a grande verdade. Quando eu me aproximo de Deus, então, não sabe, irmão? Não ora mais para Deus, dizendo assim, Deus opera na minha vida. Ele vai operar. Opera um milagre na minha vida, Senhor. Operar, o termo operar vem de tomia, dicotomia, tricotomia, significa cortar, fazer incisão. Quando isso acontece, é porque eu fui tocado pelo Senhor. Às vezes nós vivemos um cristianismo onde nós estamos deliberadamente lá longe na cerca. Não queremos nos aproximar. Quanto mais eu me aproximo de Deus e passo a entender o que lhe agrada, mais eu sou tratado. E depois do processo de tratamento, aí eu estou bom. Aí eu tenho saúde. Aí eu amadureci. Aí eu cresci e não preciso mais desse tratamento. Eu estou de alta. Mas muita gente vem evitando o quê? O tratar de Deus na sua vida. Por isso não amadurece nunca. Quer fazer a sua própria vontade. Porque quando Deus vai tratar, Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta eu entro. Cearei com Ele e Ele comigo. Mas quem resiste, acaba sendo quebrado sem ter cura. E você conhece, você sabe, meu irmão, quanta gente que resiste ao tratar de Deus na sua vida, não quer perdoar, não quer andar a segunda milha, não quer dar a segunda face, não quer entregar a capa e a túnica, quer continuar prevalecendo, quer ganhar todas as discussões, quer ter razão em tudo. E Deus diz, entrega, baixa a cabeça, humilhai-vos. Pastor Samuel, acho que eu tenho 58 anos, mas acho que tem uns 90 que ninguém fala esse versículo, né? Humilhai-vos sobre a potente e poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte.
E essa palavra é antipática, é hostil hoje. Porque todo mundo quer ter a última palavra. Pega as redes sociais, todo mundo quer ter a última palavra. Todo mundo quer pôr o último vídeo, quer pôr o último comentário, eu tenho que ser o último. A última pancada tem que sempre ser a minha. Por quê? As pessoas hoje não suportam a frustração. Porque tem que ser o último a falar. Uma criança de 4 anos tem que ganhar todo o discurso, tem que ganhar todo o debate. Assim como um adulto também. Nós vivemos essa era do questionamento, da contestação. Ninguém abaixa a bola, ninguém abaixa a cabeça, ninguém é dobrado, ninguém deixa a sua vontade para trás. Todo mundo tem que ganhar e vencer, tem que passe por cima de tudo e de todos, inclusive de Deus, inclusive da cruz. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Misericórdia. E aí, faça coisas absurdas como esse povo fazia. Dizendo, Deus é nosso, então eu faço do meu jeito. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque eu falo isso, e sempre repito quando ministro, eu estou junto com vocês em tudo isso aqui. Eu não escapo de nada. Talvez eu ainda tenha muito mais coisa complicada do que eu coloquei aqui. Mas que Deus tenha misericórdia da gente. Sabe? Que comece um processo de restaurar a verdadeira espiritualidade. De restaurar a verdadeira caminhada com o Senhor. Saber o que fazer com a presença de Deus. Saber dizer, Ele é soberano. Eu sou o barro e Ele é o oleiro. Eu acho que é isso que nós precisamos. Sair desse processo onde nós estamos seduzidos com tanto sucesso, às vezes com tantas experiências, que na realidade são somente terrenas e humanas e mundanas, mas não são aquelas que produzem um eterno peso de glória. Você vê que Davi vai com todo o seu povo 20 anos depois e não mudou nada. O pessoal ainda não sabe o que faz para agradar a Deus. Ainda está fazendo do jeito que agrada a cabeça deles. Ainda estão procurando referências erradas de 20 anos atrás. Israel conseguiu ter um rei que foi um dos especiais, que foi o rei Davi. Mas com relação à vida com Deus, eles ainda não tinham se arrumado não. Eles ainda estavam muito confusos. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, clamar agora, pedindo pelo mover do Senhor, sobre a tua igreja, sobre as vidas aqui, em nome do Senhor. Meu Pai, aqueles que precisam ter um encontro com Jesus, que talvez ainda não entregaram sua vida para Jesus. Meu Deus, eu quero pedir, Senhor, que essa vida, você que está em casa, você possa dizer junto comigo, Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. Mas eu declaro que Tu és Salvador, mas passa a ser o Senhor da minha história, da minha vida. Eu reconheço que eu sou barro e que o Senhor é o oleiro. E eu quero fazer o que Te agrada e andar de forma que Te agrade. Não quero estar em primeiro lugar, fazer a minha vontade e me agradar, mas agradar ao Senhor. E agora, Senhor, em nome de Jesus, me recebe como Teu filho, como Tua filha. Quero ser uma nova criatura em Cristo. Em nome de Jesus também, Pai, eu quero orar sobre a Tua igreja, Teu povo que está em Tua casa, em suas casas, em seus lares, mas na Tua presença. Que precisa entender e se descobrir agradando ao Senhor, mais do que a si mesmos. Sair de qualquer engano, de qualquer desvio, qualquer desequilíbrio, de uma espiritualidade equivocada, que não produz mudança, que não produz temor e tremor na Tua presença. Meu Pai, no nome de Jesus, eu clamo, Senhor, pedindo a Tua mão poderosa agora. Visita esses irmãos e essas irmãs, em suas casas, em seus lares. Que eles sejam renovados e que possam levar a presença do Senhor com todo este temor e tremor, sem nenhum ingrediente do mundo, de lembranças, de ideias,
de conselhos, de referências humanas e mundanas que não te agradam. Mas sim, ó Pai, andar na simplicidade do que o Senhor estabeleceu. Eu clamo, peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Abençoa a tua vida, meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos adorar.